Oi, gente! Eu, professora Verônica e a Peti, convidamos vocês para mais um momento de aprendizado da língua portuguesa. Vem com a gente! Olá, pessoal! Vamos para mais um conhecimento hoje? Vamos aprender frase, oração e período. O que vem a ser exatamente uma frase, pessoal? A frase é todo enunciado linguístico de sentido completo e capaz de estabelecer comunicação. Então, a gente observa, né, que nestes exemplos aqui, ó, nós temos fogo, silêncio, socorro e foto do mês. A gente observa, né, que eles estabelecem uma comunicação e têm o seu sentido completo. Por que nós podemos afirmar isso? Porque se você chega no local, gente, e fala fogo, fogo, as pessoas não vão te perguntar, fogo? Você quer dizer o que com isso? Não, as pessoas vão entender que, caramba, temos que sair daqui, está pegando fogo. Então, ele tem aqui, né, um sentido completo e as pessoas vão entender o que você está falando. A mesma coisa é no exemplo silêncio. A gente realmente tem que estabelecer silêncio, estamos falando muito, muito barulho. Ou ainda, socorro, socorro, as pessoas vão entender que você está precisando de ajuda. Ou ainda, você tem como exemplo, foto do mês. Por que estas frases se chamam frases nominais, né? A gente vai perceber que elas têm uma pequena diferença em relação a estes outros exemplos aqui, ó. Nós temos aqui essas três frases. A jovem mulher desembarcou no novo aeroporto. A criança viu o filme infantil no cinema. Espero que ele esteja bem. Observem que, diferente das outras frases, essas aqui se chamam frases verbais. Qual é a diferença? A gente observa que não é obrigatória a presença de um verbo, né, para que seja uma frase, mas é necessário que tenha um sentido completo para ser uma frase. Então, se a frase, né, ela tem, né, no caso, um sentido completo, mas ela não tem o verbo, é uma frase sem a presença de verbo, ela é conhecida como frase nominal. Quando esta frase de sentido completo, ela tem a presença do verbo, né, uma frase com a presença do verbo, então ela é conhecida como frase verbal. Tudo bem? A partir disso, nós temos a presença das orações. Partindo sempre dessa ideia da frase que tem um sentido completo, tá bom? O que vem a ser uma oração? A oração, gente, é o enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal. Ocorre também, né, nesta oração, ela pode ter sujeito e predicado, ou ainda ela pode ter apenas o predicado, pois a gente tem, né, várias orações aí sem sujeito. Eu não vou aprofundar agora, pessoal, o conhecimento de sujeito e predicado e de orações sem sujeito, porque isto é um conhecimento para um outro vídeo. Aqui eu coloquei exemplo de uma oração sem sujeito para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá bom? Então, nós temos aqui vários exemplos, ó, de uma oração. A minha avó fez bolo de cenoura. Eu percebo aqui que tem o verbo fazer. As enchentes destruíram a plantação. Outro verbo, pessoal. Choveu muito no Rio de Janeiro. Aqui, ó, eu coloquei aqui uma observação. Aqui é uma oração sem sujeito. Por que é uma oração sem sujeito, né? Como está explicado lá em cima, a gente pode ter uma oração sem sujeito. Ela vai ter um predicado. Isso ocorre, né, nos casos em que, por exemplo, nós temos uma oração em que apresenta um fenômeno da natureza. Então, quando a gente tem choveu muito no Rio de Janeiro, não tem um sujeito, né, aquele ser que pratica ou sofre a ação. A gente vai ver isso depois com mais calma. Aqui a gente observa que chover é um fenômeno da natureza. É uma oração sem sujeito. O que eu tenho que entender aqui perfeitamente? Que aqui você tem um enunciado com a presença de um verbo, pessoal, o verbo chover. Então, é isso que faz com que seja uma oração. Tudo bem? Nós temos também outros exemplos. A senhora canta muito bem.
Paula está dormindo no sofá há muito tempo. Paulo come muito no momento do lanche. Ana fará o exercício na sexta-feira. As frutas irão apodrecer rápido neste verão. E o ônibus chegará em breve na estação rodoviária. Observem que aqui a gente tem dois exemplos que chamam bastante a atenção. Paula está dormindo no sofá há muito tempo e as frutas irão apodrecer rápido neste verão. Cuidado, pessoal! Para ser oração, nós já sabemos que tem que ter, né, uma ideia aí, a presença de um verbo. Mas esse verbo também pode estar apresentado como uma locução verbal. Aqui no caso, a gente tem Paula está dormindo. A gente poderia ter escrito Paula dorme no sofá. Porém, eu quis ampliar o sentido da ação da Paula de dormir. Então, eu digo Paula está dormindo. Observem que é uma locução verbal, né? Com o verbo auxiliar e o verbo principal, ó, aqui no gerúndio. Tudo bem? Então, cuidado. Para ser uma oração, não é que vai ter exatamente um único verbo. Não é quantidade de verbo, pessoal. É exatamente a presença de um verbo ou de uma locução verbal que amplia o sentido de um verbo só. Muito cuidado com isso, tá, gente? Esse exemplo aqui de baixo, ó, as frutas irão apodrecer, a gente poderia escrever, né? As frutas apodrecerão. Só que eu usei a locução verbal, irão apodrecer, em que eu tenho o verbo auxiliar e o verbo principal, apodrecer. As duas juntas exercem o valor, né, de um verbo. Por isso que é uma locução verbal. Eu amplio o sentido do verbo principal apodrecer junto ao seu verbo auxiliar. Tudo bem? Quando eu tenho a presença de um verbo, então, pessoal, ou de uma locução verbal, eu tenho uma oração. A partir disso, nós podemos ter a presença de períodos. O que é período? Né? Período é a frase organizada por uma ou mais orações. Então, para ter oração, eu já sei que tem que ter verbo ou uma locução verbal. Tem que ter uma presença verbal. Exato. A partir disso, eu posso ter uma ou mais orações. Aí eu tenho a presença de um período, ok? Quando nós temos apenas, né, uma oração, nós temos um período simples. E quando temos mais de uma oração, nós temos um período composto. Então, nós temos aqui alguns exemplos, ó. O restaurante serve frutos do mar todos os dias. Observem, né, que aqui eu tenho uma oração, ok? E por isso que eu tenho um período simples. Aqui embaixo é interessante, ó, Capitu está tomando banho. Lembra do que a gente acabou de falar sobre oração? A presença da locução verbal? Eu poderia ter escrito, né, Capitu toma banho. Só que eu quis ampliar o sentido dessa ação, né, desse verbo tomar, né, tomar banho. O que eu percebo? Eu ampliei, Capitu está tomando banho. É uma ação que ainda não está concluída. Eu tenho está, que é o verbo auxiliar, e tomando, que está aqui no gerúndio, em que um verbo está junto com o outro e os dois juntos exercem a função de um verbo só. Então, gente, observem que Capitu está tomando banho. Essa locução verbal, né, eu tenho aí a presença, a partir dessa locução verbal, de uma única oração. É por isso, então, que eu tenho um período simples, ok? Outros exemplos, os legumes estão na geladeira. Eu tenho uma oração apenas. E os meios de transporte prejudicam o ar limpo. Eu também tenho apenas a presença de uma única oração. É muito diferente, gente, de período composto. O período composto ele vai apresentar mais de uma oração, ok? Então, nós temos aqui como exemplo, é necessário que ele compre o ingresso, entre no estádio e assuma o seu assento o quanto antes. Caramba, ele vai comprar o ingresso, uma oração. Ele vai entrar no estádio, outra oração. Assumir o assento o quanto antes, outra oração. Eu tenho aqui 3 verbos. Eu tenho 3 verbos em que cada um desses verbos, né, eles estão presentes em uma oração cada um. Então, aqui eu tenho 3 orações,
Em que juntas elas me dão exatamente um período composto. Tudo bem? Outro exemplo aqui é Maria. Maria acordou, Maria tomou café, Maria saiu para trabalhar. Eu tenho aqui 3 verbos. 3 verbos, 3 orações, período composto. Ok? Aqui nós temos em seguida, Gustavo pratica exercícios, Pedro dorme e Ana estuda para a prova. Cada um tem aqui, né, a presença aqui, ó, de um verbo. Eu tenho uma oração, Gustavo pratica exercícios, Pedro dorme, outra oração. E Ana estuda para a prova. Caramba, eu tenho 3 orações juntas, conectadas. É isso que faz com que a gente tenha um período composto. E o outro exemplo, gostaria de que todos me apoiassem nesta decisão. Eu tenho o verbo gostaria e eu tenho o verbo apoiassem. 2 orações juntas, eu tenho um período composto. Observem, gente, que no período composto eu posso ter 3 sujeitos completamente diferentes, o Gustavo, o Pedro e a Ana, ou eu posso ter um período composto, né, com 3 orações diferenciadas com o mesmo sujeito. A Maria acordou, uma ação, uma oração. Maria tomou café, outra oração. Maria saiu para trabalhar, outro verbo, outra oração. 3 orações diferentes com o mesmo sujeito. Mesmo assim, eu vou ter um período composto. Tudo bem? A partir disso, a gente tem o período que pode ser composto por coordenação ou subordinação. Qual é a diferença? O período composto por coordenação, gente, ele apresenta orações independentes uma das outras sintaticamente. Por isso que elas apresentam o mesmo valor. Quando a gente diz, né, que as orações apresentam o mesmo valor, elas têm o mesmo grau de importância. O que vale para uma, vale para a outra. O sentido de uma é tão importante quanto o sentido de outra. Por isso que elas têm o mesmo valor, ok? E são ligadas, né, pelo sentido que elas apresentam. Então, nós temos aqui como exemplo Maria. Aquele exemplo anterior, então, Maria acordou, tomou café e saiu para trabalhar. Eu tenho uma oração, acordou. Eu tenho outra oração, tomou café. Eu tenho outra oração, saiu para trabalhar. Observem que as 3, né, orações, as 3 juntas, elas têm o mesmo valor, elas têm o mesmo peso, elas têm a mesma importância e elas são orações independentes uma das outras sintaticamente. O que isso quer dizer? Eu não preciso de uma oração para que a outra tenha o seu sentido completo. Quando eu tenho, gente, apenas esta oração Maria acordou, eu entendo o que a Maria fez. Eu não preciso das outras 2 orações para entender o sentido da oração Maria acordou, entendeu? O mesmo vale para tomou café. Maria tomou café. O sentido dela está completo. Ela não precisa das outras 2 orações para que, sintaticamente, ela tenha o seu sentido completo. O que é sintaticamente? É exatamente a relação de uma oração para a outra. A gente observa que as 3, separadamente, elas são independentes. Elas têm o seu sentido completo. Se eu junto as 3, juntei as 3 aqui, ó, no exemplo aqui de cima, ó. Maria acordou, tomou café e saiu para trabalhar. Não são exatamente 3 orações que continuam tendo o seu valor, né, e o seu significado independente? Deu para entender? Elas são orações independentes, elas estão conectadas, ok? Mas, estando conectadas, uma não depende da outra para ter o seu sentido completo. É por isso que elas são, né, juntas, um período composto por coordenação, ok? É muito diferente do período já composto por subordinação. Quando que isso ocorre, né? Por que é esse termo subordinação? Porque apresenta orações com dependência sintática, ou seja, uma precisa da outra, pessoal, para ter o seu sentido completo. Quando isso ocorre, nós temos uma oração principal,
e a outra é uma oração subordinada, pois precisa da principal para ter o seu sentido completo. Então, observem, né, esta frase, que também é do exemplo anterior, né, do outro slide. Gostaria de que todos me apoiassem nesta decisão. Eu tenho aqui dois verbos, gostaria e apoiassem. Eu vou fazer como eu fiz lá em cima, tá? Eu vou separar esses dois verbos aqui, vou separar estas duas orações. Observem, de um lado eu tenho gostaria e do outro eu tenho de que todos me apoiassem nesta decisão. Eu percebo que elas são bem diferentes da oração anterior, daquela ali de cima. Se eu tenho de um lado gostaria, eu gostaria de quê? O sentido não está completo. Então, eu preciso de uma dependência sintática aí, certo? Ou seja, eu preciso de uma outra oração para que ela tenha o seu sentido completo. A outra oração de que todos me apoiassem nesta decisão, ela sozinha também não está, né, sintaticamente completa. Eu preciso da oração gostaria. Uma, gente, precisa da outra para ter o seu sentido completo. É por isso, né, que elas apresentam dependência sintática. Porque se eu falo apenas gostaria, gostaria de quê? E se eu falo apenas de que todos me apoiassem nesta decisão, de que todos me apoiassem nesta decisão, nossa, mas essa frase está estranha. É como se ela precisasse de um complemento, né, para ter o seu sentido completo. Essa é a lógica, tá? A gente observa que uma depende da outra. Quando isso ocorre, uma é chamada de oração principal e a outra é chamada de oração subordinada, porque ela apresenta uma dependência sintática em relação a outra oração. Tudo bem? É isso, gente. Espero que tenham gostado desse conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau!